Nossa, pessoal, a ficha caiu, sabe? Nós não temos onde morar. Deixa eu explicar para vocês o que tá acontecendo para quem chegou agora no canal, né? Eu vou deixar aqui no card, no final do vídeo, uma playlist falando sobre tudo da nossa mudança, se você tá chegando aqui agora e você não tá entendendo o que eu tô falando. A gente se mudou e a gente chegou aqui na cidade e simplesmente a gente não encontra lugar para morar. Os nossos dias de hotel estão se acabando e a gente ainda não encontrou um lugar onde a gente pode ficar. A empresa dá 10 dias para a gente ficar de hotel e esse período pode ser estendido, mas tem que ser negociado, né? Tem que ser conversado com o gerente. E a gente não queria ficar mais tempo em hotel, porque para as crianças está sendo muito complicado. Tem a questão das alergias do Lucas e tem a questão deles ficarem presos num quarto de hotel. A gente tem saído muito para resolver coisas, né, de escola, a gente está resolvendo coisas ainda de Aracaju, da casa que a gente vendeu, né, que a gente tinha um financiamento, então a gente teve que fechar esse financiamento. Tem questão de papelada com a pessoa nova que comprou a casa, que ela também está financiando, né? Então ela tem que resolver umas questões lá de papelada. Talvez a Heber vá ter que voltar para Aracaju em algum momento para finalizar isso, assinar os contratos. Eu não vou passar uma procuração para ele, porque senão ia ter que ele e as crianças, né? Seriam 4 passagens para ir, 4 passagens para voltar. Então deixei com ele uma procuração, que aí ele consegue ir sozinho e resolver. Mas ainda não chegou esse momento, né? A gente está resolvendo coisas daqui mesmo, mudança de celular. A gente está vendo a questão de apartamento. Nós estamos procurando apartamento desde que a gente chegou. Aliás, eu estou procurando apartamento desde lá de Aracaju, que eu estava falando com 4 corretores diferentes. E a gente começou a ver o quê, né? Os apartamentos aqui em Santos, nesse período, principalmente, que é um período de alta estação, eles são muito difíceis de achar. O que acontece? Santos é a maior cidade do litoral paulista, né? Aqui também a gente tem o maior porto da América Latina. E aí o que ocorre? Nesse período de final de ano, férias, até carnaval, as pessoas que moram em São Paulo geralmente vêm para Santos para se divertir e ficam aqui muito tempo. Então o que ocorre? 2 coisas. Os imóveis aumentam muito de preço. E outra que realmente acaba, assim, até pra gente encontrar apartamento de temporada, que a gente também já pensou nisso, né, e a gente tá procurando, a gente não encontra. Os imóveis aqui, eles são muito antigos, alguns são muito pequenos, né, porque a gente observa que aqui as famílias, elas têm geralmente um filho, no máximo 2. Então, assim, não é um local onde as pessoas têm apartamento grande, sabe? Eu acredito até que tenha, mas é caríssimo. E a gente tem procurado imóveis no valor que a gente queria e não tem encontrado. Então, a gente já partiu para um valor mais alto e mesmo assim a gente não tem encontrado. E os nossos dias de hotel estão acabando, né? Como eu falei pra vocês. A gente já foi ver um apartamento, assim, que a gente até gostou. O valor tava, né? Cabia no nosso bolso, com um pouquinho de sacrifício, mas cabia. Mas aí tem toda uma questão da imobiliária, né? Tá falando com o dono, vai fazer toda a análise pra ver se vai dar certo a gente entrar nesse apartamento. E até lá, pode ser que demore. E a gente precisa, então, encontrar um outro apartamento, nem que seja de temporada. A Heber tem olhado todos os dias nesses aplicativos, né? Tipo o Airbnb e outros do mesmo estilo, e não tem encontrado. Às vezes ele encontra, assim, um imóvel, mas não é em Santos, às vezes é em Praia Grande, às vezes é no Guarujá. E aqui mesmo a gente não tem encontrado nada. É impressionante, né? Porque até os imóveis de temporada estão todos alugados nesse período de alta estação. Como nós temos 2 crianças, eu gostaria que a gente conseguisse encontrar um imóvel que tivesse algum tipo de área de lazer, né? Ou piscina, porque vocês sabem, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que a gente veio numa casa maravilhosa de condomínio. Vai estar lá nessa playlist, tá? Vocês podem ver lá como era a nossa casinha, como foi difícil a gente se desfazer dela. Então, assim, a gente acha que as crianças vão sentir muito, né? E a gente está tentando fazer o melhor que der, assim. Não dá pra gente ficar, por exemplo, num apartamento que só tenha 2 quartos. Porque a gente precisa de um terceiro. O Heber trabalha muitos dias em home office, né? Deve ficar um período. Ele tá voltando ao trabalho também, por isso ele tá muito aperreado. Porque ele tem que resolver essas coisas nesses dias que deram pra ele pra resolver, né? Porque depois que ele estiver trabalhando, mesmo sendo home office, ele tem horários a cumprir. Então vai ficar difícil pra gente sair pra ver imóvel, né? Então a gente precisa, assim, de um terceiro quarto, mesmo que seja pequeno, pra ficar de escritório, né?
E eu tenho 2 crianças, tem que ter um espaço minimamente razoável. A gente tem encontrado uns imóveis aqui muito velhos. Tem alguns imóveis muito bons também, muito novos, mas é sem condição, porque são muito caros. Então a gente está procurando aí um meio termo, tomara que a gente encontre, mas até agora nada. Como nos resta quase nada de tempo aqui, né, para ficar no hotel, a gente precisa encontrar agora com urgência um apartamento de temporada. E a gente já tá pensando, será que a gente vai para Praia Grande? Seria o ideal encontrar aqui, porque Praia Grande é um pouco distante, tem a questão de trânsito. Outra coisa, escola, ainda não me defini sobre escolas. Eu tô achando as escolas muito diferentes, né, do que a gente estava acostumado. Aqui as escolas, elas são muito verticais. E eu estava acostumada, né, escolas assim grandes, né, que, por exemplo, a do Arthur era uma quadra inteira, ainda tinha uma parte da quadra da frente que funcionava, tinha até pista de atletismo, né. E a do Lucas era uma outra unidade, que era menorzinha, porque era educação infantil, mas mesmo assim a escola era imensa, né, enorme. E aqui a gente encontra escolas muito pequenas, assim, com aparência às vezes que até são casas, né, que foram alugadas para serem transformadas em escolas, ou escolas grandes, mas que são, assim, em prédios verticais, né, então assim, tem pouca área aberta, sabe, pouca área... eu acho assim até que de lazer. A gente foi visitar uma das escolas, que foi a escola que provavelmente Arthur vai estudar, e eu até passei mal lá, sabe? Porque como aqui tá verão, tava muito quente, a gente ficou subindo escada, e eu observei que, por exemplo, as salas não tem nem janela. Ai, gente, hoje agora há pouco, né, a gente foi visitar uma das escolas prováveis para Arthur. Gente, tava um calor tão grande. E eu passei mal, né? E aí a gente chegou aqui, eu estava super irritado. Meu Deus do céu, ele tá muito irritado. Ele tá muito irritado, tava brigando com o Arthur, sabe, direto. Eu tava chateando com ele, e aí eu passando mal, deu uma coisa horrível, mas eu entendo, assim, né? Ele não tá sabendo falar, processar, mas ele sabe que a gente tá vindo morar aqui, ele tá vendo a gente reclamando, né? E isso afeta, ele vai ficando de mau humor. Sem falar nisso, ele é uma criança com muita energia, né? E ele é uma criança alegre, gosta de estar brincando, ele não fica... É do jeito dele, assim, ele não é aquela criança passiva, sabe? Mas assim, tá sendo difícil pra ele não tá sabendo colocar isso pra fora, e aí ele tá perdendo muito a gente, assim, sabe? Então a gente veio aqui pro shopping e, assim, pra andar um pouco com eles foram numa loja de brinquedo, olharam um monte de coisa. Aí Lucas queria um doce, não tá na hora do doce ainda por causa do almoço, então assim, ele tá tendo muitas birras, né, entre aspas. Ele tá tendo muita tempestade emocional, né, por conta da... Ele tá insatisfeito, né, gente? Ele tá insatisfeito, ele tá inseguro, e ele tá todo tempo fazendo programas de adulto com adulto, coisas que ele não quer, então acontece isso mesmo. Hoje, graças a Deus, a gente foi almoçar no shopping e aí a gente tava resolvendo umas coisas lá e descobrimos um local bem legal que a gente pode alugar tanto por diária, né, como por hora, como mensal e parece que anual. Então a gente resolveu olhar lá os pacotes e a gente chegou numa conclusão que era melhor alugar o mensal e a gente pagou. Então todas as vezes agora que a gente for no shopping, dá pra eles brincarem um pouquinho nesse espaço, né, que é bem legal, tem escorregador, tem piscina de bolinha... Tem game também, até pedi os meninos para não ficarem no game, eu gravei um pouquinho lá para vocês. E esse ambiente vai ser uma mão na roda para esses dias que a gente precisa resolver as coisas que a gente vê aqui pelo shopping. Esse shopping é pertinho, então sempre a gente dá uma passada lá para almoçar, porque é um dos locais que a gente encontrou que o almoço sai assim, mais barato, né, para a família toda. Então sempre que a gente precisar, a gente vai estar indo para esse shopping e agora eles têm um espaço para brincar, para pular, para se divertir um pouco, para soltar um pouco as energias.
Aproveitamos a descoberta desse espaço para ter um almoçozinho só a dois, que fazia muito tempo que a gente não tinha. E aí a gente resolveu comer um almocinho sossegado e também a gente foi comemorar o nosso aniversário de casamento. E hoje bem que a gente tá merecendo um almocinho mais sossegado, porque hoje é o nosso aniversário de casamento e a gente nessa loucura, né, nem vai conseguir comemorar, nem vai. Mas aí pelo menos a gente almoça. Agora a gente vai ficar mais sossegado com esse negócio aí de ter pago essa mensalidade lá dentro do local. Toda vez que a gente vinha resolver aqui alguma coisa, almoçar. Se a gente quiser almoçar junto, a gente almoça. Se a gente quiser almoçar mais sossegado, se eles estiverem mais tranquilos, a gente pode comer junto ou separado, né? Hoje a gente vai comer só de casalzinho. E a gente tava merecendo, viu, gente? Tem sido uma loucura. Tem mais de uma semana que a gente já tá nessa loucura. Na verdade, a gente já tá com quase 2 semanas, né? Que a gente contar da mudança, do começo do processo, né? De desmontando móveis, encaixotando, e eles chegando e mudando. E assim, eu e o Weber a gente fica resolvendo outras coisas também, né? Outras coisas de trabalho, que ainda tem que ver alguma coisa. Eu fico vendo a questão de vídeos aqui pro YouTube, e fico ligando pra escola, e falando com a pessoa, falando com outra, falando com os colegas que estão aqui, que a gente não conhece pessoalmente, né? Mas a gente conhece dos grupos. E estão ajudando, a gente fica tentando pegar telefone de uma coisa, telefone de outra coisa, e tentando resolver a vida, né? É muita coisa pra resolver, muita coisa. Mas acho que dá certo, tá dando certo. Fiquei mais feliz e eles também, né? Porque é importante, porque eles estão assim também, principalmente o Lucas, que ele tá feliz, né? E a gente sabe que a gente fica dando telas, tanto TV como joguinhos, né? Celular e tal, e eles ficam piores, né? Então, com certeza vai fazer muito bem. Já disse a eles que lá tinha game também, mas que eles não vão ver os games. Geralmente eles são bem obedientes, assim. Então eles não vão, né? E aí tem bastante espaço para eles se movimentarem, muito escorregador, muito brinquedo de escalada, brinquedo de piscina de bolinha, brinquedo para se pendurar, espaço para correr. Então com certeza vai fazer muito bem a eles também. Eu pedi um pratinho assim normal, ó, porque ele disse que já tá enjoado de comer tanta baboseira. E uma sobremesinha, que é a sobremesa preferida dele. Segunda-feira, né? Deveria, né? Comer normal, pelo menos na segunda-feira, né? Sem pudim, né? Acertei tudo até não resistir ao pudim. E ninguém é de ferro, né? Tem que ter pelo menos uma sobremesinha. E a primeira macaxeira em São Paulo. Serra frita. Isso aqui é uma relíquia. Macaxeira. Só tem frita, né? Mas não lembrar o sabor. Uma relíquia aqui. E olha o meu almocinho. Adivinha com quem que as crianças aprenderam a comer sushi? Eu adoro. Comer pouquinho, né? Pra não exagerar, que eu tô muito gorda. E aqui, ó, sunomomo. Eu amo sunomomo. Quem gosta? Coloca aí nos comentários. Já comeu? Uma saladinha de pepino. Eu já terminei de almoçar e vim aqui pegar eles pra comer. Pô, realmente, eles não estão jogando, mas estão lá sentados assistindo os outros jogarem. Não posso dizer que eles teimaram comigo, né? Obedecer, eles obedeceram, né? Depois, se eles quiserem voltar, pode, tá, pai? Aí eles fazem uma Arthur e Lucas. Francisco Eber é o nome. E Lucas. Você queria jogar? Você ficou assistindo, foi? Vocês brincaram? Você não
já deixado de jogar. Era. Aí ficou assistindo. Era pra ter ido brincar com outras coisas. A gente brincou. Tá bom. Eu comeu pipoca no banco. Pipoca? Tinha pipoca aí?